Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao Supremo Brasil de Direita. Supremo aqui é você, amigo. Você está na tua casa. Supremo é porque é de você que o poder emana. Você é muito bem-vindo aqui. Você é o juiz. E a sua toga é verde e amarela, como essa bandeira do nosso patriota aqui do lado, o senhor Maurício Rabelo. Eu tive o prazer de convidá-lo. Muito obrigado por ter vindo participar aqui da nossa transmissão no Supremo Brasil de Direita. Pois bem, a capa é um pouco provocativa porque eu associei duas figuras, no meu sentir, cercadas de uma boa dose de mistério, isso para dizer o mínimo, e eu acredito muito, entendo que essa força para fazer com que esse segundo mantenha-se inimputável tem uma grande relação com o primeiro, o senhor Tedros, presidente da Organização Mundial de Saúde. É sobre esse e sobre outros assuntos que eu pretendo discorrer aqui com vocês. Eu estou estou muito à vontade para falar desse assunto. Aparentemente, esses casos não se associam com o nosso, principalmente envolvendo o Tedros, não se associam diretamente com a nossa situação, com tudo que está ocorrendo aqui, mas esses fatos estão todos eles correlacionados. Eu já passo a palavra para que se apresente o senhor Maurício, ele tem uma história de luta também, uma história de batalha, e já dou aqui boa noite, Fanny, boa noite, Ana Ramalho, boa noite, Israel Mota, vocês são todos muito bem-vindos aqui. Maurício, está com a palavra, por favor. Vamos falar sobre esses inimputáveis, porque parece que o Tedros também, ainda que não se lhe tenha conferido essa nomenclatura, vamos assim dizer, parece que ele tem uma certa proteção. É a minha percepção. Queria ouvir a sua opinião e também boa noite a todos que estão chegando aqui, muito obrigado. E também queria ouvir a sua opinião, porque o caso do Adélio, mais aí dentro da sua área, se me permite assim dizer, ele está muito relacionado com as questões jurídicas, envolvendo uma série de questões. E no meu sentir, e aí eu repito, está muito relacionado com desrespeito à minha pouca inteligência, porque eu não me considero um homem inteligente. Mas mesmo com essa pouca inteligência que eu tenho, eu me recuso terminantemente a acreditar que esse cidadão agiu sozinho. Eu acho que isso é um assinte à nossa modesta percepção. Palavra com você, Maurício. Muito obrigado. Professor Raikson, boa noite. Boa noite a todos do canal Supremo Brasil de Direita, porque realmente Supremo, professor, é o povo, né? O povo precisa ter essa consciência de que Supremo nada mais é do que o povo, né? O governo, ele é sempre do povo, pelo povo e para o povo. É como diz a Constituição, né? Todo poder emana do povo. É um grandioso prazer, professor. Muito obrigado, fico honrado por mais uma vez esse convite, né, para participar aqui do Supremo Brasil de Direito, juntamente com todos os inscritos, né? Uma boa noite a todos os inscritos do canal, todos que passam por aqui. Quero, né, já de antemão, falar para todos compartilharem, né? Compartilhar, dar o like, né? Curtir aqui o canal, para que nós possamos sempre estar em crescimento e trazer sempre a notícia e a verdade. E aqui, professor, eu agradeço muito por esta porta, pois eu venho de uma luta, né? Juntamente com a ANB, que é a Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, a gente vem numa luta, professor, que é nada mais nada menos do que a nossa liberdade de poder exercer a profissão, a liberdade de exercer o nosso ofício, aquilo que nós estudamos durante 5 anos na faculdade, né? Estamos aí, o meu canal, Maurício Rabelo, quem quiser dar uma passadinha lá, verifique o conteúdo, né, que nós temos, que é sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, que nós falamos dela, sobre a situação que ela se encontra juridicamente, que não é muito boa, já foi bom um dia, hoje já não é mais, e tantas outras coisas também envolvendo leis, que principalmente aqui rege e regulamenta a advocacia. Então,
a nossa luta é esta, é uma luta, inclusive, muito árdua, viu, professor? Muito árdua, uma luta, às vezes, chega a ser assim, o gigante, né, o gigante Golias contra o Davi. É assim que nós nos sentimos, o Davi, o pequeno, porque é uma luta super árdua, mas tenho certeza que nós conseguiremos sim, tá certo? E, professor, bom, vamos às notícias, né? O senhor falou aí sobre a questão do Adélio, não é isso? A questão do Adélio, né? O senhor quer repassar, quer refazer a pergunta ou já posso ir direto? Tá sem som. Não tá escutando. Tá sem som. Nós temos feito aqui, me perdoem, me perdoem. É ao vivo, amigo. São 20 horas e 10 minutos, dia 4/6/2020. Nós temos aqui uma logística de ir compartilhar com os convidados as perguntas e tudo, mas eu estou adotando um procedimento também um pouco para trazer as pessoas mais para dentro do canal. E aí eu acompanho aqui, não estou fugindo do olhar, mas eu acompanho aqui aquilo que as pessoas estão digitando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena introdução envolvendo essa situação, mas de uma maneira muito rápida, muito rasteira. E eu vou começar pelo Tedros, não sei se é Adanon ou é Adanon. Não sei, sinceramente eu não sei. O que eu sei é que ele não é médico. E eu não consigo compreender como que um cara que não é médico pode ser presidente de uma organização que se jacta de ser tão importante como a Organização Mundial de Saúde. Os problemas aí com os Estados Unidos são evidentes. Donald Trump estabeleceu uma linha de afastamento por razões que eu me permito não discutir aqui no momento, mas que me parecem lícitas. Mas aí vamos lá, vamos começar a traçar essa linha para que vocês compreendam por que eu trouxe esses dois personagens e por que eu estou dizendo que eles são inimputáveis. Essa é a minha opinião. Hayekson, eu discordo, ótimo, não tem problema nenhum. Me convença do contrário. Eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir esse assunto. Respeito as outras opiniões, mas eu quero que você reflita, e se você se alinhar com o que nós vamos colocar aqui, ótimo. Se você não se alinhar, perfeito. O nosso contato aqui serviu para amadurecer as ideias. Então vamos lá. Recentemente, eu não estou lendo, estou batendo o olho na tela aqui para não ficar enfadonho. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde resolveu retomar os estudos envolvendo a utilização da hidroxicloroquina. Não sou médico, mas tenho acompanhado tudo o que está acontecendo no mundo e vendo os fatos. E aí eu me dedico a analisar e é fácil perceber que tem muita coisa errada, tem muita coisa que está sendo desconsiderada. E aí nós vamos chegar, vamos partir do Tedros, vamos passar pelo... Porque tudo isso desafia a nossa inteligência ou o desrespeito que as pessoas têm à pouca inteligência que eu tenho. Eu quero colocar assim com simplicidade, não é falsa demagogia, não. Eu sou um homem simples. Mas, enfim, retomou, então, a Organização Mundial de Saúde os estudos quanto à utilização da hidroxicloroquina. Pois bem, o que isso tem a ver conosco? Tudo a ver. Em mais de uma decisão, e eu estou dizendo mais de uma, salvo equívoco, foi mais de uma referência, os nossos supremos deuses, não, me equivoquei, não são supremos deuses, são os supremos ministros do nosso STF, e não estou sendo irônico, é porque eu ia falar uma coisa e acabei dizendo outra. Eles não são deuses realmente, seria uma comparação até inadequada de minha parte chamá-los de deuses, não é isso. Eles são ministros do Supremo Tribunal Federal, que isso fique muito claro. Em mais de uma decisão, eles mencionaram que o Brasil e o Ministério da Saúde, enfim, deveria seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Isso aí me chateia toda vez que eu lembro, eu fico muito... Eu chego a ficar constrangido com essa situação. Nós não elegemos o Tedros como presidente do mundo,
não faz sentido essa submissão. E aí, quando começamos a analisar efetivamente o que vem acontecendo, como as coisas aconteceram e como elas se desdobram e vêm se desdobrando, fica muito fácil, então, de perceber que nós temos um pouco de razão para nos preocupar. Pois bem, olha só o que aconteceu em razão da recente retomada dos estudos. Olha o que aconteceu. A Organização Mundial de Saúde parece, e aí é uma ilação de minha parte, eu me atrevo a fazer essa ilação, parece que está mais perdida nessa história do que cego em tiroteio. Com todo respeito, isso aqui é um ditado popular, com todo respeito às pessoas que têm qualquer dificuldade visual nesse sentido. Não é nenhuma ofensa, por favor, não me entendam mal. Mas estou fazendo uso aqui de um ditado popular. A revista científica The Lancet publicou nesta quinta-feira, dia 4, uma nota de retratação. Olha que coisa interessante. A Organização Mundial de Saúde, agora é um comentário, tinha parado com os estudos da utilização da hidroxicloroquina em razão de uma publicação nessa revista desaconselhando a utilização. Em linhas gerais, estou falando com as minhas palavras em linhas gerais. Muito bem. Agora, olha o que aconteceu. Uma nota de retratação dos autores do estudo com a cloroquina e hidroxicloroquina, porque são coisas diferentes, para a Covid-19 ou o novo Covid, publicado, ela própria, no dia 22 de maio. Teve uma publicação no dia 22 de maio. Pois bem, essa nota de retratação, ela se deve em conta de que os cientistas afirmaram, essa nota, afirmaram não... Prestem atenção nisso, amigão. Não, está em negrito isso. Afirmaram não poder mais garantir a... Você está sentado aí, amigo? Os cientistas afirmaram não poder mais garantir a veracidade dos dados usados para fundamentar a pesquisa, que havia constatado risco no uso das substâncias contra o novo coronavírus. Se eu fosse, não estou dizendo que eles devem fazer, não. Eles agem de acordo com o seu alto poder de convencimento. E, novamente, eu não estou sendo irônico. Eu estou rindo de nervoso. Eu vou ler só essa parte para vocês. Os cientistas afirmaram não poder mais garantir... Não estou nervoso. Eu me exaltei um pouquinho, mas eu não estou nervoso. Afirmaram não poder mais garantir a veracidade dos dados usados para fundamentar a pesquisa que havia constatado risco no uso das substâncias contra o novo coronavírus. Baseado nessa informação anterior, a Organização Mundial de Saúde suspendeu as pesquisas em relação à utilização do coronavírus. E aí eu já faço um link direto e já passo a palavra para você, Maurício. Me permita chamá-lo de você. Claro. Porque eu quero que você pontue exatamente essa ligação que existe, no meu sentido aqui, na minha opinião, entre essa submissão a uma organização que está evidentemente perdida e parece orientar-se por uma pesquisa feita em uma revista. E agora, segundo aquilo que nós estamos avaliando, não trago notícias novas, faço aqui apenas uma análise, essa revista, então, essa nota não tinha embasamento e o fato de não poderem mais garantir a veracidade dos fatos, é isso que é. Pô, amigo, nós estamos lidando com a vida das pessoas e eu não estou sendo dramático. Eu consegui esconder aqui o meu nervosismo com uma pseudo demonstração de riso, mas é porque é inaceitável uma coisa dessas. E aí, sem avançar muito na questão aí da Organização Mundial de Saúde, eu pergunto, então, ao nosso amigo aqui, o Maurício, que é da área de Direito, eu pergunto como é que nós deveríamos entender decisões que referenciam uma organização que parece que de organização não tem nada. Palavra com você, Maurício, por favor. A gente ri, professor, porque é tragicômico, a gente ri de nervoso, porque até então tinha
né, todo um encaminhamento, uns estudos, né, em relação à hidroxicloroquina. Quando o professor falou sobre a cloroquina hidroxi, aquela coisa, né, a cloroquina seria o limão, né, e a hidroxicloroquina seria nada mais do que a limonada, né, diluída, né. E havia um estudo, né, sobre a questão do uso da hidroxicloroquina, uma vez que ela é um medicamento usado para malária e tudo mais. Pois bem, dada a circunstância, a OMS ela parou, né? Ela questionou sobre os efeitos da hidroxicloroquina, né? Devido aí todo um processo de estudo. De repente, ela fala o que? Olha, nós estamos nos retratando sobre a questão dos estudos aí que tinham parado sobre a cloroquina e agora, né, voltaram. Como o professor mesmo falou, eles estão um pouco perdidos em relação, um pouco não, estão praticamente perdidos. E quando se trata do Tedros Adhanom, né, ele é um político, inclusive, é chamado de doutor, tudo porque ele é um biólogo e tal, que inclusive já até mesmo teve estudos, né, em relação à malária e tudo mais. E ele é um político etíope, né? E assim foi colocado no posto como diretor da Organização Mundial da Saúde. Como o Brasil tem esses tratados, né, ratificados também aqui juntamente com esses organismos internacionais, não só a OMS, ONU e tantos outros, né, organismos internacionais, o Brasil ratifica uma posição. Só que há uma situação da qual é assim, até mesmo o próprio Tedros, né, já disse numa das coletivas que ele deu dias atrás, né, voltando um pouco à situação, ele deu uma notícia dias atrás dizendo que, olha, as pessoas vão morrer de fome, a fome vai aumentar no mundo por causa de decisões que estão tomando, inclusive ele fala até mesmo da parte do confinamento. Claro que ele disse anteriormente, olha como como tem algumas contradições, né, em relação até mesmo à fala aí do pessoal da Organização Mundial da Saúde, principalmente o senhor Tedros, né? Dizia, né, no começo dessa pandemia, que as pessoas teriam que ficar, de certa forma, confinadas. Depois de um tempo, né, ele começou a falar que, olha, as pessoas vão morrer de fome se continuarem confinadas, assim, e foi falando, né, discorrendo sobre o tema. Pois bem, ele deu essa declaração do confinamento, dizendo que as pessoas poderiam morrer de fome, e ainda falou que cada país teria que ver a sua situação, né? Cada país tem a sua situação. E aí ele entrou nessa seara, e agora entra na outra, né? Inclusive aí sobre a questão da revista The Lancet, The Lancet, né? The Lancet, The Lancet. Então ele entra numa outra situação, professor, e todos aqui que nos acompanham, dizendo, olha, vamos nos retratar em relação aos estudos da hidroxicloroquina. Ou seja, inúmeras vezes, tá? A gente pode perceber aí que todas as decisões que a OMS ela emite, ela volta atrás naquelas decisões. Uma das decisões é que até friso, em questão de que cada país tem a sua peculiaridade. Cada país deveria ser tratado de uma forma, cada país deveria tratar essa pandemia, esse vírus, de uma forma condizente com a sua própria realidade, da qual, infelizmente, o que aconteceu? E, inclusive, falo que as mídias trataram assim, né, todos praticamente num geral, colocaram tudo num balaio de gato, vamos dizer assim, colocaram tudo num balaio de gato e falou, olha, tem que ser desse jeito. Não, não é assim. Cada país tem a sua realidade, né? Tanto que, com essa decisão toda, o que aconteceu? Alguns países saíram da OMS, alguns países não. Chega, quebraram acordos. Por quê? Porque estavam tratando todos os países tratando tudo de forma unilateral, sem sequer tratar as peculiaridades,
sem sequer tratar as peculiaridades de cada país. O clima de cada país, ele que daria o tom, inclusive, ele que dá o tom de como vai ser a pandemia, de como vai ser, né, o desenrolar dessa pandemia. Né? Note que aqui no Brasil tivemos uma situação, estamos numa situação que é praticamente diferente do que outros países tiveram. Né? Inclusive, as ações do governo estão sendo e foram pontuais. Então, há muitas situações aí, inclusive, o próprio professor falou, dessa lance, né, que põe em dúvida toda hora, né, que levou aí a OMS suspender. Lógico que, que suspendeu a cloroquina. Claro, porque eles fizeram algo, né, na época, dizendo, olha, vamos suspender os estudos porque não tem confirmação, não tem uma eficácia. Como assim não tem? Se de um lado a cloroquina, o hidroxicloroquina, vamos dizer assim, o suco de limão, né, está sendo ministrado e está tendo resultados. Tem pontos de resultado, sim, quando ministrado ali de acordo com a situação, né, no começo, como alguns especialistas vêm dizendo. Então, tem determinados resultados. Agora eles estão retornando o quê? Estão retornando a pesquisa. Então, esse é o ponto crucial da coisa. Cada vez que a OMS, dirigida pelo senhor Tedros Adhanom, político, né, de um partido lá na Etiópia, vai falando determinadas coisas, né, fala uma coisa, daqui a pouco retorna, fala, não, olha, nós vamos retomar tal coisa. Então, eles estão totalmente, professores, estão totalmente desencontrados nessa situação, tá, dos estudos em relação à hidroxicloroquina. Tá? É esta situação que nós nos encontramos hoje. O que deveria, de certa forma, acontecer é que cada país, com a sua peculiaridade, e, no caso, usando a hidroxicloroquina, se atenda aquilo que a demanda pede dentro do seu próprio país. Ô Maurício, muito obrigado, mas eu vou aproveitar essa sua fala, e aí é muito importante, amigo, que você compartilhe, principalmente aqui, que você registre aqui nos comentários. Muito obrigado, Marcos Roberto, Ellen Pederson, ou Pedersen, quem vai pagar por tantas vidas perdidas? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer cotidianamente. Eu vou um pouco além. Eu gostaria de fazer aqui uma correlação, não do ponto de vista científico, de pesquisador, não. Do ponto de vista de fake news. Porque o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de alguns de seus agentes públicos, que isso não é nenhum desrespeito, mas vivem às nossas expensas, isso é um fato, né? Isso é um fato do qual não podemos nos afastar. Eles basearam algumas decisões, e aí eu repito, a minha preocupação é jurídica, porque eles abriram um processo do fim do mundo para investigar fake news. A revista científica, no meu entendimento, está dizendo que, ao não poder garantir a veracidade dos fatos, dos dados usados, ela produziu exatamente uma fake news. Se não seria o caso, e eu já estou afirmando, seria muito apropriado, por exemplo, fazer uma pesquisa, né, um estudo, instaurar um inquérito para apurar as ações da Organização Mundial de Saúde. Ou a Organização Mundial de Saúde é inimputável? É por essa provocação que eu fiz. E já vou passar aqui para o caso do Adélio Bispo. Perceberam a ligação? Eles são inimputáveis? Produzem, se baseiam em uma pesquisa. Essa pesquisa ela é retratada com uma afirmação das mais graves que se pode, porque estamos falando de vidas, e repito, não estou sendo dramático, estou triste com essa situação, gostaria que fosse tudo muito diferente, e com essa afirmação de que não podem mais garantir a veracidade dos fatos. Amigo, isso aqui, se nós formos tirar todo e qualquer eufemismo,
toda suavização em relação a isso que está em negrito aqui é porque teve mentira. É isso que quer dizer. Se formos tirar o eufemismo, afirmaram não poder mais garantir a veracidade dos dados usados para fundamentar a pesquisa. Agora sim, eu estou sendo irônico, porque não dá para tratar isso de outra maneira. Isso no popular, sabe o que é? Dados que, sobre os quais não se pode aferir a veracidade. Isso é sério? É essa referência que a Organização Mundial de Saúde espalha pelo mundo como sendo referência, como sendo orientação a ser seguida. E aí, os nossos magistrados, né, das cortes superiores referendam essas orientações. Eu gostaria que, já que nós não conseguimos ainda barrar esse processo do fim do mundo para pesquisar descobrir as fake news, eu pediria, então, se é possível fazer esse pedido, não de forma jocosa, mas, quem sabe, é por falta de conhecimento mesmo, sou um cidadão comum, se nós poderíamos, aí, no caso, incluir o celular do Tedros Adhanom, incluir os celulares, as comunicações, as redes sociais de todos os envolvidos com a publicação, ou eles são inimputáveis. E aí eu vou passar para o caso do Adélio Bispo, porque mesmo sem perícia, mesmo sem realizar perícia no celular, o Ministério Público Federal, em Juiz de Fora, acabou por concluir novamente, de novo, again, que o Adélio Bispo agiu sozinho. Eu já estou vendo aqui que as pessoas estão um pouco agitadas aqui no chat, com justa razão, dizendo que isso não tem o menor cabimento, né? Em outras palavras até. Mas eu quero lembrar que por mais que eles se esforcem para registrar essa história, ela nunca vai se calar. Eu já disse, não me considero uma pessoa inteligente, mas eu presumo que eu devo ter mais de 5 neurônios. Possivelmente eu tenho mais de 5. Tendo mais de 5, eu gostaria que me respondessem como e de que maneira esse cidadão viajava pelo país com mais de um celular, com notebooks, como ele custeava essas ações, como se apresentaram com uma velocidade espantosa advogados caros, fazendo uso de jatos ou jato particular, conforme eu tomei conhecimento. Isso foi noticiado, não presumo que não estou equivocado, mas deixo sempre uma reserva. Nós temos que tomar determinados cuidados aqui com algumas afirmações. E uma pergunta que ainda não cala é como ainda esse cidadão teve um registro de entrada numa casa legislativa. E ainda vou um pouco mais além, apenas para nós não nos limitarmos em todas essas coisas. Estão tentando criar um factoide, um fato, tentando construir uma narrativa que não se sustenta. Não estou... me perdoem, mas não dá para engolir uma história dessas. A coisa está muito evidente. E não é só isso, tem muita coisa por trás disso. O advogado recentemente trouxe aí dados novos em relação a esse caso, e aí novamente, o Ministério Público pediu o arquivamento, concluiu, sem ter acesso a todos os dados. Houve um pedido recente aí de acesso ao telefone do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele disse que não entregaria. E se eu fosse ele, eu não entregaria mesmo, não. Ele disse que entregaria só se ele fosse um rato. E rato ele não é, obviamente não é, está bem distante disso. Foi uma... Ainda bem que não foi acatado pelo PGR esse pedido, essa consulta do ministro Celso de Mello. Pois bem, eu digo a vocês o seguinte, e aí eu vou passar a palavra para o nosso bacharel aqui, o nosso Maurício. Maurício, parece não.
é verdade afirmar, e aí eu estou te fazendo uma pergunta, que no Brasil os advogados podem basicamente tudo? Por quê? A imprensa nós sabemos que podem fazer basicamente tudo. Eles têm acesso a processos sigilosos, isso já veio à tona mais de uma vez, enfim. Mas eu quero saber sobre a questão dos advogados, aqueles que, por força da reserva que tem, do sigilo entre cliente e advogado, impedem, por exemplo, que um ato com essa gravidade seja investigado. E, em contrapartida, recentemente, como eu acabei de dizer, o ministro solicitou acesso ao telefone do presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma pergunta simples, porque nós que somos ignorantes, como eu sou, quando eu falo nós, me refiro à minha pessoa e ao cidadão e a esse que vos fala aqui. Então, somos nós. Eu sou muito ignorante, mas completamente ignorante. Eu pergunto o seguinte: os advogados, eles têm que declarar imposto de renda? É uma pergunta retórica, tem que declarar. Eles têm que declarar os seus ganhos? Tem que declarar. Qual é a dificuldade de saber quem pagou? Porque de graça eles não trabalharam. E ainda, fazendo uso da memória, e já passa a palavra aí para o Maurício, fazendo uso da memória, um advogado diz que uma emissora, se eu estiver equivocado, me corrijam, tá? Por favor, que eu posso me equivocar aqui, e aí amanhã a Polícia Federal está batendo aqui na minha porta e dizendo que eu sou propagador de fake news. Um advogado havia dito, ou teria dito, que uma emissora, uma grande emissora estaria por trás, eventualmente estaria por trás do custeio aí dessas ações. Eu pergunto ao Maurício, você como advogado, como é que você se sente nessa... qual que é a sua percepção sobre esse estado de coisas? E quanto à impossibilidade de utilizar-se por ordem da mais alta corte. Não se pode tocar, o camarada é inimputável, não sabe o que faz, né? Agiu sozinho. É um negócio que, né, não nos deixa confortável em relação a isso. Gostaria da sua percepção sobre essa situação de uma maneira tão... uma síntese apertada, se eu me permito pedir assim, para tentar que você nos diga o seguinte: na sua percepção, como advogado, como bacharel, o que é que está por trás dessa proteção garantida do ponto de vista jurídico ao... Não precisa falar mais do Tedros, não, porque ele nós já o superamos, mas principalmente em relação ao Adélio Bispo e a esse caso. Não lhe causa estranheza que, sem que se tenha acesso absoluto a fatos, porque todo o contexto leva numa outra direção. É assim que age a nossa justiça, Maurício? Fique à vontade aí, por favor. Pois é, professor. Veja bem, é de causar, assim, não digo estranheza, né? De certa forma, como diz né, no direito em si, uma forma mais culta, né? É teratológico. Eu digo que é teratológico tal situação. Por quê? Nós estamos tratando de uma situação que é algo que sobrepõe... Ô, Maurício, me permita fazer aqui uma intervenção. Eu sei o Claro. que é uma decisão teratológica, mas eu gostaria que você colocasse isso em outras palavras, porque nosso público aqui, nós somos cidadãos comuns, e uma decisão absurda é entendida no direito. Se eu estiver equivocado, me corrija, porque eu não sou dessa área, mas é como se fossem decisões absurdas. E aí, no direito, disse que é uma decisão teratológica. Sinta-se à vontade para usar os termos jurídicos, mas aqueles que você sentir ou eventualmente perceber que podem não fazer parte do vocabulário da maioria das pessoas do cotidiano, eu te peço até, né, gentilmente, que faça
observação para que as pessoas consigam acompanhar aí sem nenhuma dificuldade, tá bom? Obviamente, a sua linguagem está em um outro nível e as pessoas precisariam fazer um esforço aí. Eu, por exemplo, até recentemente não fazia parte do meu vocabulário essa palavra, mas depois de tantas decisões absurdas, acompanhando votos dos ministros, e aí eu posso levantar a mão em uma democracia para dizer que alguma coisa está errada, eu acabei descobrindo que vem a ser uma decisão teratológica. Me perdoe, eu quis fazer essa intervenção para deixar os nossos participantes aqui bem à vontade. Pode continuar, por favor. Não, o professor está certo, é isso mesmo. Teratológica é uma decisão absurda mesmo. É uma decisão nada mais nada menos do que bizarra, exatamente isso, né? E causa todo tipo de indignação, até porque estamos tratando de uma coisa maior do que qualquer legislação, quando se trata de algo que foi acometido por bem, na época, a pessoa, né, foi acometido, esse caso, uma pessoa que era candidata à presidência da República, mas essa pessoa, candidata à presidência da República, ganhou as eleições e hoje ele é chefe de Estado de governo. Então, ele tem todo o respaldo, tá? Tem todo o respaldo pela lei de, sim, isso ter essa investigação e ele ainda usar as prerrogativas como o próprio presidente da República, tá? Usar a prerrogativa dele de poder avançar nessa questão, tá? Isso, falo das prerrogativas dele, como está nos artigos 85, 84, 85 e diante, das prerrogativas de querer saber quem foi o mandante, né, da tentativa de assassinato do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Tanto é que acredito que todas as vezes que ele questiona, todas as vezes que ele bate o pé em relação a isto e tem a investigação, sempre faltam detalhes e sempre surge algo novo e que esse algo novo fica praticamente sobrestado. E aí conclui-se novamente que Adélio Bispo, inimputável, agiu o quê? Agiu como um lobo solitário. Mas, ora, nós temos aí algumas situações que já foi mostrado, até mesmo pelo nosso caríssimo amigo, né, o jornalista investigativo Oswaldo Sá, trouxe à baila inúmeras informações ali, da qual deveria ser investigado, e não ficam ali sobrestado, tá? A imprensa, infelizmente, né, assim, de uma certa forma, a tradicional, abafa determinadas coisas. E veja, há um sigilo, sim, né, do profissional de direito, o advogado, juntamente com o seu cliente, sim, há esse sigilo. Só que aqui nós estamos tratando, esse sigilo está na lei que, infelizmente, não foi passado, né, não teve aprovação, não foi aprovado na Câmara dos Deputados, muito menos no Senado. Ou seja, tem-se uma lei que não foi aprovada, tem-se uma lei que não passou pelo crivo nem da Câmara, nem do Senado, né, no Congresso Nacional, e muito menos teve assinatura do presidente da República na época. E dessa lei que está em vigor, mesmo com todas essas inconstitucionalidades, essa lei eivada de inconstitucionalidade, eivada que eu falo, no caso é uma lei que está cheio de, vamos dizer assim, de erros que não batem com a Constituição, não tem consonância, né? Não tem elo com a Constituição. Então, assim, nessa lei que não tem base com a Constituição, infelizmente, como algumas leis no país, algumas situações aqui que não bate com a Constituição, temos prova, né, recentemente de todas essas coisas aí, acredito que no artigo, salvo melhor juízo, no artigo 7º, né, inciso 19, fala sobre a questão do sigilo, né? Porém, nós estamos tratando com uma coisa maior, tanto que houve uma declaração de um dos advogados, e o próprio professor já colocou aqui, nossa, mas como ele teve acesso, inclusive ao parlamento, né, teve acesso aos corredores do parlamento, porque tem um vídeo mostrando, de certa forma, e não só isso, como que após
após essa situação, né, após ele ter cometido o ato, já vieram, teve todo esse aparato de advogados e viagens, já tinha todas essas coisas. Quem pagou isso? Onde? Quem é que está pagando tudo isso? Quem é que está cobertando? E isto quando o presidente, de certa forma, ele entrou com um processo e falou para quebrar o sigilo, tá? Para quebrar o sigilo, a entidade chamada Ordem dos Advogados do Brasil, o que ela fez? Ela entrou com uma liminar no Supremo Tribunal Federal para impedir que esse sigilo fosse quebrado, para impedir que o celular do Adélio Bispo pudesse o quê? Pudesse, né, ter quebrado esse sigilo do celular. Ou seja, então tem coisas ali que ficou sobrestado. Tanto é que esse processo, de certa forma, se nós verificarmos, né, que pediram, né, o juiz pediu o arquivamento provisório. Ele disse que é um arquivamento provisório, ou seja, enquanto não se produzir novas provas. Mas espera lá, nós temos provas que ainda não foi periciada. Como é que eu posso pedir o arquivamento de tal coisa, sendo que há provas que não foram periciadas ainda? Não tem como eu dizer, concluir, que Adélio Bispo agiu sozinho, sendo que há provas. O próprio advogado do presidente falou, olha, tem provas aqui que não foram periciadas. Está faltando uma prova aqui, está faltando eles colocarem em pauta essa prova. Então, dizer que ele agiu solitariamente, opa, pera lá, é como o professor falou, né? Nós temos mais que 5 neurônios, então fica complicado você tentar acreditar numa situação dessa, né? Acreditar que uma pessoa pode ter viajado aí com laptops, celulares e tudo mais, tá? E simplesmente ter agido o quê? Sozinho. Planejou, arquitetou, fez toda a fase, né? A fase de planejamento, tudo, e executou também, ele fez tudo. Será que ele fez tudo? Mas peraí, cadê as... Tá faltando prova. Ó, tá faltando perícia. Ah, não. Não é assim. Então, essa liminar deveria ser derrubada. Essa liminar da Ordem dos Advogados do Brasil deveria ter sido derrubada. E até então, não foi e continua aí em voga. E atrapalhando as investigações. Esse é o ponto crucial da situação, nesse processo. Pois bem, então, mas aí voltamos ao ponto zero, né? O ponto é que esse cidadão tem até um pedido aqui de uma participante aqui do chat pedindo para remover essa foto, porque ela não aguenta mais olhar para esse cidadão. Infelizmente, eu montei essa estrutura, não conseguiria mudar aqui ao vivo, né? Não consigo fazer essa mudança nesse momento. Mas isso é bom, porque essa indignação nós temos que transformar em algo positivo. A indignação, quando não podemos nos livrar dela, deve servir como instrumento de realização de novas medidas, de novos posicionamentos, de novas reflexões. Essa indignação ela é salutar se nós soubermos lidar com ela, porque não podemos perder a capacidade de nos indignarmos com tudo aquilo que excede, tudo aquilo que exorbita, tudo aquilo que extrapola os seus limites. E aí, nesse sentido, o Ministério Público, ou o MP Pró-Sociedade, publicou nota de apoio a uma juíza, porque a juíza ela não é inimputável. Ela não é o Tedros Adhanom ou Adanon, ela não é o pobre coitado do Adélio Bispo, não, nada disso. Essa juíza, nas suas redes sociais, defende com propriedade, e aí, obviamente, desagrada a muitos, porque ela levanta questões envolvendo o ativismo, traz sugestões difíceis até de serem implantadas, mas deixa claro o que é o ativismo judiciário em alguns pontos, e eu vou tentar fazer uma síntese aqui antes de ler a nota, porque ela é importante para a sua reflexão. Eu vou dizer para vocês como é que funciona o ativismo judiciário, nas palavras de um cidadão comum, dos mais comuns.
dos mais simples, tá bom? E aí depois o Maurício vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Vamos lá. Funciona assim. O legislativo cria leis mal construídas, mal elaboradas. Por que mal construídas e mal elaboradas? Porque nós temos muitos que se dedicam a fazer, construir, a editar e a modificar leis por diversos motivos que não são a defesa dos interesses da população. Essas leis, elas trazem uma série de erros, uma série de equívocos. Parece-me que as equipes desses legisladores não estão fazendo um bom trabalho, essa é a minha percepção. Quem não gostar da minha opinião, estou falando não do cidadão comum, mas dos servidores públicos, quem não gostar da minha opinião pode me convencer de que eu estou equivocado. E aí, essas leis, elas acabam conflitando com o ordenamento jurídico. Em uma determinada, eu falo de memória aqui, às vezes trazer determinadas coisas, em uma determinada abordagem, dentro da lei, veio, por exemplo, a expressão jabuti, e até já falei isso numa transmissão em que o Maurício estava presente. Eu gostaria de saber onde no nosso ordenamento jurídico, ou no nosso código de leis, código penal, código de processo penal, código de processo isso, código de processo aquilo, onde é que trata de jabuti? Então, as construções, eles vão cunhando termos para simplificar as coisas, e aí os termos são fake news, jabutis e muitos outros, e depois, para evitar uma discussão, eles só colocam esse texto porque ele serve para qualquer coisa. É como se fosse aquela roupa que serve para todas as ocasiões, de quem tem uma roupa só. É o conserto de uma nota só. Compreendem? Bom, construídas essas leis, elas ficam impraticáveis. Não dá para praticar essas leis. Ninguém fala mais do juiz de garantias, lembram-se disso? O juiz de garantias é um verdadeiro jabuti. Criaram uma lei que não dava para ser utilizada. Tanto não dava que não foi, e não foi até hoje, e ainda não foi discutida. Ou eu estou equivocado? Como é que se vai garantir? Como é que se vai garantir? E aí a redundância é inevitável, o juiz de garantia ou de garantias em determinados municípios que sequer tem o juiz. E aí você vai precisar de dois. Isso não foi discutido, isso não foi a pressa em criar determinadas situações de embaraço à boa prática, aquilo que é de bom alvitre, aquilo que é de bom costume realizar, acaba criando todas essas situações. Beleza, cria-se essa bagunça toda. E aí manda toda essa bagunça para um local onde não tem bagunça nenhuma, que é o Supremo Tribunal Federal. E lá, eles organizados como são, com aquele monte de processos que nunca prescrevem, porque eles dão conta de todos os processos não prescrevem, eles têm lá uma equipe fabulosa que dão conta de solucionar, resolver todos os casos, aí vai parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decide, resolve. O Supremo Tribunal Federal resolve tudo, amigo. Só não consegue resolver coisa simples, que é a igualdade entre as pessoas e o respeito entre as pessoas. Porque eu gosto de dizer, e não me escondo para dizer, digo abertamente, somos todos iguais perante a lei? É verdade, parece que sim. Só que esqueceram de dizer que alguns são mais iguais que os outros. É verdade? Eu estou equivocado? E aí eu vou ler a nota e passar para o Maurício. Maurício, essa nota é uma nota muito contundente, e ela traz em si, presumo que eu não vou ter problema com direitos autorais, porque não é nenhuma obra artística e não é exclusivo de nenhuma emissora, trata-se de uma nota pública. Eu vou ler aqui a nota de apoio à doutora Ludmila Grilo. E observe então, amigos, alguns textos não são empolgantes, mas eu me atrevo a trazê-los porque ele nos leva à reflexão. Eu tenho acompanhado aqui as
postagens do Cláudio Robles, consigo conversar com ele em particular, sempre com uma contribuição muito interessante. Olha só o que escreveu, e eu vou dar destaque a algumas partes para que vocês me entendam. É muito importante a sua compreensão aqui. A Associação MP Pró Sociedade vem de público empenhar solidariedade à doutora Ludmila Lins Grilo, membro da magistratura mineira, e, ó, tinha que ser de Minas aqui, diante da intimação para prestar esclarecimento a respeito do conteúdo das suas redes sociais. Eles querem controlar o nosso direito, agora é comentário meu, querem controlar o nosso direito de nos expressar. Pois bem, em período em que os guardiões, está entre aspas, a palavra guardiões, da Constituição bradam aos ventos o valor máximo da liberdade de expressão, o órgão do poder, perdoe-me, o órgão do próprio poder judiciário lança-se na empreitada insana de reduzir, prestem atenção, amigo, a magistratura a uma espécie de sociedade de cidadãos castrados. Castrados aqui, obviamente, está no sentido figurado, ok? A pretexto de salvaguardar a imagem de magistratura, eu tenho certeza que o Maurício vai ficar muito bem à vontade com esse texto, porque aqui a linguagem é de alto nível. O CNJ julga-se no direito de exercer patrulhamento ideológico nas redes sociais. Nós devemos repudiar esse tipo de patrulhamento. Comentário meu, crivo meu. Esquadrinhar perfis e esmiuçar postagens, sem saber que, ao agir assim, ele próprio compromete a imagem que diz resguardar. É um texto, realmente foi um texto muito bem elaborado. Não poderia ser diferente. O Poder Judiciário, do qual o CNJ faz parte, deveria assegurar aos cidadãos brasileiros o mais irrestrito direito de liberdade de expressão. Isso aqui não é o professor Raikson, não é o Raikson falando, não é o José das Couves, não é ninguém. Isso aqui é uma nota pública. Os ministros do STF, por exemplo, tornam constantemente públicas suas manifestações de pensamento sobre os mais diversos assuntos, inclusive acerca de processos em andamento e de outras autoridades. Muitas vezes, e aí comentário meu, as mais das vezes, em tom extremamente ácido e crítico, sem consequências disciplinares. Eles podem tudo, amigo. A liberdade de expressão está na base de todos os demais direitos, inclusive do direito à vida. Eu não troco a minha vida pela minha liberdade, que isso fique muito claro. Pois em terra em que foi suprimida, não restaram testemunhos, senão dos cadáveres sepultados em covas coletivas. A sociedade brasileira precisa permanecer alerta aos movimentos do cenário nacional. E é por isso que eu chamo vocês à reflexão, dizendo aqui, amigo, com toda simplicidade, cada um de nós aqui, cada um de vocês aqui é um juiz. Invista-se desse poder, mas para exercer esse poder, instruí-vos, por favor, tenham paciência. Não se limitem apenas à manchete, não se limitem à pressa de tentar entender um texto pela manchete. É isso que eles querem que nós façamos. Temos que ir além, temos que dedicar o nosso tempo à compreensão. E eu vou ler aqui novamente as duas últimas frases, passar para o Maurício comentar e fazer as suas ponderações finais. A sociedade brasileira precisa permanecer alerta aos movimentos do cenário nacional, atenta aos perigos que comumente provêm justamente das mãos de quem diz protegê-la. Maurício, os seus comentários e as suas ponderações finais, devolvo para eu logo em seguida agradecer aqui às pessoas. Perfeito, professor. Vamos lá, né? O professor vê como são as coisas e os nossos caríssimos inscritos aqui, internautas, verem como no Brasil estão tentando calar, né,
todas as vozes quando falam a verdade e quando dizem o seguinte: olha, tal coisa é para fazer tal coisa, não é para mudar. Não há essa questão de mudança ou dar uma outra, vamos dizer assim, uma outra interpretação àquilo que está na lei. A doutora Ludmila, como até, né, cheguei a falar um pouco com o professor, a doutora Ludmila, né, que é do magistrado lá do TJ de Minas Gerais, inclusive ela um dos vídeos que eu já assisti, inclusive até mesmo para nós, né, bacharéis em direito, advogados não inscritos, é perfeito, é uma aula perfeita, um dos vídeos dela, tá, que ela fala sobre o abstracionismo e a mutação constitucional. Tá? Ela é uma juíza, assim, que deu um start, sabe? Assim, ela fala de uma forma bem assim, bem, vamos dizer assim, lúdica, né? Como querem fazer com a Constituição. A mutação constitucional. O que é isso, mutação constitucional? Nada mais é do que deixar a Constituição de lado e dar interpretações adversas naquilo que se encontra na nossa Carta Magna, tá? Na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Veja bem, o MP Pró-Sociedade está a favor da juíza, porque a juíza tem prerrogativa. Se nós verificarmos lá a lei orgânica da magistratura, vamos analisar a seguinte situação. A lei orgânica, no artigo 36, ela fala o seguinte: o magistrado em si, né, por exemplo, no caso, o magistrado ele pode dar sua opinião, ele pode, né, como muitos magistrados por aí, fazem palestras e tantas outras coisas. O que o magistrado ele não pode e é vedado, inclusive pela lei orgânica, pode falar. Está sem. Maurício, me permita uma intervenção? Claro. Olha só, concentre-se no que você estava desenvolvendo. Eu vou responder um cidadão aqui, porque algumas coisas têm que ser deixadas e colocadas no seu devido lugar. Okay. Escreveu assim o Fernando Santos. Difícil até de ler o que ele escreveu aqui. Professor, acho que ele queria escrever professor. Fale do racista Sérgio Camargo. Não conheço Sérgio Camargo. Defenda sua raça. Amigo, a minha raça é a inteligência, minha raça é a verdade. Eu não faço das minhas transmissões palco para discussões envolvendo problemas que eventualmente algumas pessoas têm. Eu não me autodiscrimino. E eu não separo as pessoas por raça, eu separo pelo valor moral que essas pessoas têm, independente da cor da pele dessas pessoas. Você é bem-vindo aqui, porque isso me dá a oportunidade de dizer na tua cara o que eu estou dizendo, o que eu digo sempre. Eu não tenho pauta baseada em raça. Eu não tenho pauta baseada em raça. Eu tenho pauta baseada em fatos. E se você quiser partir para esse caminho, fique à vontade aqui com seus comentários. Não vou te bloquear como comentarista, mas não use esse canal para fazer dele um palco de discussões que não trazem contribuição. Eu não misturo as minhas colocações com a cor da minha pele, isso para mim é irrelevante. Se é relevante para você, eu afirmo que você está em um canal errado. Fique à vontade aí com seus comentários, ô Maurício, me perdoe aqui a minha ponderação, pode continuar, por favor. Não, professor, isso é foi pontual, e precisamos desmistificar tudo isso. Isso foi pontual, professor. Excelente comentário. Então, voltando, né, como eu estava falando, o magistrado, ele pode sim, como falei, ele pode dar palestra, né? O que ele não pode e é vedado pela lei orgânica da magistratura. O que é a lei orgânica? É um estatuto, né? O estatuto da magistratura. O juiz tem o seu próprio estatuto, a sua própria conduta ali, regrada por uma lei. Muito bem. E a lei diz o seguinte, diz que é vedada. No artigo 36, fala que o juiz, ele é vedado ao magistrado, tá?
manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, juízo depreciativo sobre despacho, votos e sentenças, órgãos judiciais, né? E notas de autos. Isto, o magistrado ele não pode. No caso em tela da doutora Ludmila, ela faz o quê? Ela faz ressalvas em relação não a processos dela ou de outrem. Ela não fala sobre processos pendentes, e sim da aplicabilidade da própria Constituição, o que estão querendo fazer com a Constituição, essa mutação constitucional. Até, inclusive, no meu canal hoje, professor, eu até falei sobre essa mutação constitucional e dei um exemplo assim, esdrúxulo até, mas para que as pessoas possam entender. Por exemplo, eu peguei aqui um clipe e falei, isso aqui é um clipe. Isso é um clipe. Mas pela mutação, aí pela interpretação diversa, eu posso falar que esse clipe é um unicórnio. Sabe, uma coisa assim bem exagerada, bem exacerbada, do qual eu falei, para que pudesse entender, porque é o que está acontecendo hoje. E, infelizmente, estão dando interpretações diversas, tá? Diversas daquilo que está na lei. É como o professor falou, inclusive, sobre jabutis. A todo instante querem inserir nas leis, a todo instante querem inserir num projeto de lei. Por exemplo, o presidente mandou inúmeros projetos do Congresso Nacional, mais de 40 projetos do Congresso Nacional aprovar, e, infelizmente, muitos deles ainda não foram aprovados. Ou quando não, algumas MPs caducaram. Ou quando não, esse projeto foi totalmente descaracterizado. Tem projetos que o presidente mandou que foi totalmente descaracterizado. Vou dar alguns exemplos, como um dos últimos aí, que era a questão da ajuda, né, aos estados. O que era, salvo melhor juízo, o plano Mansueto, que foi totalmente descaracterizado, que foi colocado tanto jabuti, que foi totalmente descaracterizado. E nesse diapasão, por exemplo, toda vez há jabutis que eles embutem para que seja aprovado. E é uma coisa assim, leis inconstitucionais. Estamos lotados, professor, só mais uns instantezinhos, né? Estamos lotados, infelizmente, professor, de leis inconstitucionais. Ora, o Congresso Nacional, juntamente a Câmara e o Senado, quais são os deveres deles? Esses projetos de lei serem todos eles analisados. Esses projetos de lei passam por comissões temáticas, passam por comissão de Constituição e Justiça, né, para verificar se não há nenhuma inconstitucionalidade. Olha só, hein, professor, para não ter inconstitucionalidade, tá? São passados por várias comissões temáticas. E aí, após essas comissões, CCJ, e sendo ali, né, aprovado, vai para onde? Vai para plenário. Para plenário para ser aprovado pela Câmara. Se for aprovado pela Câmara, vai para onde? Vai para o Senado, né? Passa no Senado comissões temáticas também, após as comissões temáticas, CCJ do Senado, e vai para plenário, sendo aprovado no CCJ, vai para plenário. O que não dá para entender é que o rito dessas leis, né, é de forma até rígida, né? É um poder concentrado. Então, o rito desses projetos de lei são esses. Comissões temáticas, CCJ, aprovação da CCJ de plenário e assim por diante. Depois que passou por todos esses processos, é que vai ser o quê? Sancionado. Então, pela lógica, não deveria ser o quê? Não deveria ter inconstitucionalidades. E quando há inconstitucionalidade, vai para onde? Vai para o outro poder, que é o Supremo, que né, é o guardião da Constituição, para que faça o quê? Para que faça aí os freios e contrapesos, para que fale, isso aqui é constitucional ou não, né? Aí tem aqueles casos de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e assim por diante. Então tem todos esses processos, né, do projeto de lei para que ele chegue a ser uma lei. Uma proposta de emenda constitucional passa por vários processos e ainda é mais rígido, porque tem que ter maioria absoluta
e ainda em dois turnos, tá? Câmara, Senado, Câmara e Senado de novo, né? Passa por 2 turnos até ser promulgado. Mas o que acontece? Inúmeras situações ali, inúmeras leis, infelizmente, falo até mesmo mais uma vez da lei que rege, né? Da lei que rege os advogados, que é uma lei que, infelizmente, está eivada de quê? De inconstitucionalidade. O professor vê como são as coisas. Essa lei eivada de inconstitucionalidade, que tem que ser passado, esse projeto de lei, ele tem que ser passado pela Câmara, né? Quando o projeto originário é na Câmara, passa pelas comissões e assim por diante, até que seja sancionado, né, pelo presidente da República. Mas é uma coisa, professor, que infelizmente salta aos olhos. E aí o professor pode ver o que está acontecendo, né? Estão deixando a Constituição de lado e a doutora, a juíza Ludmila fala sobre isso. Né? Ela fala sobre essa mutação e esse abstracionismo. Por isso que o CNJ está querendo o quê? Está querendo ser esse censor, né? Para quê? Olha, você não pode mais emitir qualquer opinião sobre tal coisa. Se ela tivesse, professor, falando sobre processos pendentes, aí era uma outra situação. A própria lei orgânica da magistratura, né, daria aquele freio, né? Mas como neste caso não há essa situação, não há que dizer para ela o que ela pode ou não fazer. Não há essa possibilidade, mas está querendo o quê? Censurar, dizer para ela, olha, não pode. Aí o MP Pró Sociedade entrou com essa nota de defesa em relação à juíza. Mas se nós verificarmos o que acontece hoje, é essa mutação infeliz que estão fazendo ante a Constituição. Ou seja, essa mutação traduzindo, rasgando a Constituição para darem interpretações adversas, abstratas. Olha, a lei diz assim, mas pode ser desse jeito, pode ser de tal coisa. Então, eu encerro a minha parte por aqui, professor. Eu agradeço muito, agradeço mais uma vez por essa porta, tá, que o senhor nos dá, o senhor dá a todos nós, bacharéis em direito, advogados não inscritos, que luta para cair essa mutação constitucional, para que seja assim, cumprida a verdadeira lei, a verdadeira justiça, né? Que seja cumprida conforme diz a Constituição, a qual, infelizmente, e muitas das vezes, aquela que se diz que protege os cidadãos, diz que se mitiga as leis, infelizmente, não está condizente com aquilo que deveria ser, o dever ser. Então, professor, eu agradeço, muito obrigado. Quero aqui agradecer também a todos que estão conosco, a todos que nos ajudam nessa luta, como o próprio BBT TV, que abriu também as portas do canal dele, para que nós possamos falar, né, sobre o que está acontecendo com os bacharéis de direito, a Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, o CNCC, e o Movimento Nacional pelo Fim do Exame de Ordem. Eu só tenho que agradecer a eles por trazer todo esse arcabouço de informação também. E, professor, mais uma vez, muito obrigado, agradeço ao Supremo Brasil Direita e falo que Supremo realmente é o povo. Muito obrigado a todos e a todos os inscritos também no canal. Obrigado, professor. Eu quero pedir aqui, calma, as pessoas, quando a gente começa a despedir, elas começam a ir embora. Eu acabei de receber aqui, eu recebi aqui uma mensagem muito importante. Eu fiz contato com o Ramon, e o Ramon tem um projeto de desenvolvimento, de aproximação entre grupos de direita, e desenvolveu um portal muito interessante. Eu recebi a mensagem, eu vou só começar a pontuar sobre isso, mas é para que você tenha a opção, e eu já convidei o Ramon para fazer parte aqui até da estrutura do nosso projeto, vamos assim dizer, porque através desse projeto, desse portal, direitaunida.com, viu, Ramon? Se você estiver nos assistindo, eu começo a mencionar aqui, depois eu vou colocar isso de uma maneira diferente, vou produzir um conteúdo e indexo o seu vídeo nesse conteúdo e subo esse vídeo para o canal, para que as pessoas possam promover uma integração maior,
para que você conheça os grupos, né, de direita, aqueles que estão alinhados com os nossos objetivos. Eu faço aqui, então, porque eu consigo colocar o áudio, mas não consigo colocar o áudio e o vídeo nesse momento. E como é um vídeo de 12 minutos, não vai ser possível fazer essa apresentação agora. Mas fica aqui o registro. Vou incluir, viu, Ramon? Vou incluir esse link aqui nas descrições dos vídeos, porque eu acho muito interessante integrar as pessoas. É um mapa, é um portal que integra as pessoas a nível nacional, para que você tenha possibilidade de conhecer os grupos de direita de uma maneira organizada no país inteiro. Parabéns pela iniciativa, o Ramon é um grande parceiro. Tem grupos, para vocês terem uma ideia, a coisa é grande aqui, tem grupos espalhados pelo Brasil inteiro, e ele é mantenedor de grupos em todos os estados da nossa república. E o Ramon é um grande patriota aqui, fazendo um trabalho excepcional. Ramon, faça aqui apenas então essa introdução, mas eu vou melhorar isso, introduzir isso em um vídeo e fazer aqui uma abordagem mais profissional, vamos dizer assim, do seu trabalho, tá bom? Muito obrigado a você que prestigiou aqui o Supremo Brasil de Direita. Parabéns, professor Raikson. Amei a sua resposta. Afinal de contas, somos todos seres humanos, independentemente de raça, cor ou credo. Onde há respeito, há boa convivência. Edna, a sua mensagem é digna de ser colocada aqui para fazermos um encerramento. E eu vou sempre fazer esse intercâmbio com vocês, porque é muito importante a participação de todos. Eu encerro por aqui. O Supremo Brasil de Direita volta às 10 horas da manhã. Amanhã temos 2 transmissões, às 10 e às 20 horas. Você está no Supremo Brasil de Direita, essa é a sua casa, amigo. Eu não me dediquei aqui a fazer os pedidos convencionais. Faça a sua inscrição se você não é inscrito. Torne-se membro do canal. Registre o seu comentário. O seu comentário é importante. Eu respondi ao Fernando com a rigidez que a situação exigiu, mas não o tenho como inimigo, viu, Fernando? Mas eu não tolero determinadas abordagens que tendem a criar uma situação de separação, e eu defendo a raça humana, é a única raça que eu defendo. Não vou dar a razão, não vou adiante nenhuma discussão nesse sentido. Nenhuma discussão que pretenda separar as pessoas pela tonalidade da sua pele. Isso não prolifera comigo de jeito nenhum, tá bom? Grande abraço a você, vejo você amanhã. Maurício, muito obrigado. Vocês que nos toleraram aqui até esse momento, até amanhã às 10 horas, foi um grande prazer. Você está no Supremo Brasil de Direito, amigo. É uma tarefa honrosa que temos pela frente, mas que só vai adiante se você compreender o seu valor com a sua participação. Aqui você é o juiz, a sua toga é verde e amarela. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado a você que nos prestigiou. Obrigado, boa noite a todos.